monte aqui é para vocês, é a herança de vocês. Isso ele estava com 40 anos, 45 anos. Passaram-se 40 anos depois, e a Bíblia diz que os anaquins, os gigantes anaquins estavam lá no monte, morando lá, residindo lá. Então Caleb chegou diante do monte e disse para Josué: Josué, já fazem 40 anos que nos foi prometido este monte. E Josué disse: acontece que agora nós estamos com 85. Já não estamos mais com 45, já estamos com 85. E Caleb vira para Josué e diz assim: olha, Josué, a minha idade é 85, mas a minha força ainda é a mesma de quando eu estava com 45 anos. Eu quero a minha parte da herança. E Josué disse: se você quer, então toma posse. E Caleb foi lá, lutou contra os anaquins, tomou posse da parte do seu monte, venceu. Então a idade no meio do apostolado, irmãos, ela não gera separação. O tempo de vida, a idade, ou seja, a velhice, né? Naturalmente falando, que é a linguagem atual, a velhice dentro do apostolado não traz desonra, não traz desclassificação, não traz, irmão, separação, não traz prejuízo. Pelo contrário, a idade dentro do apostolado gera mais responsabilidade, gera mais força, gera mais conhecimento. Porque, irmãos, o apostólico, ou aquele que não vive a religiosidade, quando alguém pega uma determinada idade, ele começa a receber as honras. As honras. Ele não é jogado fora, ele é colocado num lugar de destaque, ele é recebido com todas as honras possíveis, porque ele sabe que o menor não pode passar na frente do maior, porque existe uma certa ordem, existe uma certa hierarquia, e se você não conservar o mais antigo, você que é mais novo perde a força, porque a tua força vem do mais antigo. Ah, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na realidade, Deus chamou Abraão. Isaac e Jacó receberam transferência. Então tudo que eles tinham era por causa de Abraão. Se eles desconsideram Abraão, Deus não ia ser Deus de Isaac nem de Jacó. Ele prometeu tantas coisas a Salomão, realizou e cumpriu, porque ele sempre dizia: eu sou o Deus do teu pai Davi, eu não sou Deus de Salomão, eu sou o Deus do teu pai Davi. Estou cumprindo tudo isso porque eu tenho uma aliança com Davi, teu pai. E aí você observa, irmãos, só para nós fechar essa parte, você observa quando está lá Elias e Eliseu. Elias passou a ser pai espiritual de Eliseu. Não era um homem religioso, era um homem conservador das doutrinas, dos ensinamentos bíblicos. E quando Elias foi arrebatado, Eliseu olhava para Elias e dizia: meu pai, carros e cavalos de fogo, os carros são cavaleiros de fogo. Quando Elias é arrebatado, Elias deixa uma herança para Eliseu. E se Eliseu, irmãos, desclassifica Elias, ele não recebe herança nenhuma, porque ele quebra o direito da paternidade espiritual. Ele quebra as dimensões, os limites da paternidade espiritual. E a paternidade espiritual, irmãos, é aquilo que traz a honra. A paternidade espiritual é aquilo que traz o poder na tua vida. Se você não considera aquele que te gerou, se você não considera aquele que te elevou debaixo de uma unção, então você não recebe da porção que ele recebe. Você não recebe do poder que está nele, porque o poder, a unção na nossa vida não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de transferência. Digo, o apostólico, ele não vive o poder
humano, mas ele vive o poder da transferência. Diga, eu só recebo aquilo que me é transferido. Então eu preciso honrar aquele que me honrou. Por isso que a Bíblia diz que é dando é que se recebe. Quando você não dá, você não recebe. Quando você entrega, você recebe de volta. Versículo 18 diz assim: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O religioso ou a religiosidade, quando é implantada em determinadas igrejas, o que acontece? Quem tem a honra é o pastor. A esposa do pastor não é reconhecida, ela fica lá, é lixo, não serve para nada. Os filhos do pastor pouco se importa. Parente do pastor para nada importa, a não ser que ele faça alguma coisa, porque se ele não fizer alguma coisa não interessa. Aí você olha aqui na chamada apostólica, diz assim: olha, ainda Joel, Antigo Testamento, sobre os meus servos, e as minhas servas derramarei do meu espírito. Ou seja, o Senhor, ele não deu honra só para aquele a quem ele chamou, mas ele diz assim: aquele também que for meu servo, aquele que estiver debaixo do jugo, aquele que não tem muita categoria, falando humanamente, aquele que não tem muita categoria na igreja, esse também será honrado. Infelizmente, irmãos, quando você vive a religiosidade, ou quando você está em igrejas religiosas, se reconhece só pastor, presbítero, evangelista, diácono, os outros membros ficam irreconhecidos. Família dos líderes ou família dos obreiros fica irreconhecido. O pastor faz aniversário, todo mundo faz festa, o pastor traz presente para o pastor, mas para a família do pastor ninguém faz nada, porque fica invisível. A religiosidade apaga o poder da aliança familiar. Diga comigo: mas eu vivo o apostolado, não vivo a religiosidade. Então eu vou viver a honra. Digo, o que a minha família viver, eu também vou viver. O que eu viver, a minha família vai receber. Sabe por quê, irmão? Jesus foi quem disse isso. Quando olharam para Jesus, disseram: Jesus, teu pai e tua mãe estão lá fora, os teus irmãos. Ele disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que faz a vontade do Senhor. Ou seja, ele trouxe a honra para aqueles que estavam dentro da família cristã. Ele trouxe a honra, independente se o camarada era muito crente ou pouco crente, independente se ele era um bom dizimista ou não. Ele disse: esses aqui são meu pai, minha mãe e meus irmãos, a eles será dada a honra. Mas Jesus nunca desonrou a sua mãe, nunca desonrou o seu pai, que pai não era mesmo, que o pai dele era Deus. O pai dele não era José, o pai dele era Deus. Os irmãos deles nunca foram irmão dele, porque não era filho de Maria, ele não era filho de Maria, ele era filho de Deus. Mas ele sempre considerou sua família. Ele disse: olha, aqui está a minha família. A mãe dele, quando chamou ele, ele disse: eu vou obedecer minha mãe, porque ela está me chamando. Ele nem precisava de obedecer Maria, mas ele a reconheceu e a obedeceu. A chamada apostólica traz uma diferença muito grande e gera uma confusão, como gerou essa confusão em Jerusalém. Muitos olham e dizem: ah, esse pessoal faz tudo errado. Mas na realidade quem faz errado são os religiosos agora. Eles fazem tanta besteira, tanta confusão eles geram, e acaba pensando que a chamada apostólica sim está confusa. E é bem pelo contrário, irmãos. A chamada apostólica veio para endireitar. O apostolado, quando ele chega para aprumar, para colocar no lugar. Porque Jesus, quando chegou, a religiosidade, irmãos, estava rolando solto em Jerusalém. Mas Jesus chegou,
a primeira coisa que ele fez foi quebrar a lei do sábado. Ele disse: não, aqui não se cura no sábado. Então se cair um boi de vocês, que vocês trabalham com carro, põe o boi no carro, se esse boi que trabalha dá tanto lucro para vocês, cair num poço, você não vai tirar ele do poço, porque é um dia de sábado. Não, ele merece ser tirado do poço, porque ele te dá rentabilidade, ele te dá retorno, ele te dá lucro. Você precisa tirar ele do poço. E Jesus veio e começou a curar no sábado, e os religiosos olhavam e diziam: esse homem não está fazendo o que a nossa lei manda. Você vê a religiosidade como é? Não está fazendo o que a nossa lei manda, a lei de Moisés. Nós